Galera, dando continuidade às propriedades, eu trago agora mais duas. A quinta propriedade da nossa lista, né, vai dizer o seguinte, ó, que o produto vetorial entre U e V mais W é a soma do produto vetorial entre U e V e U e W. Ou seja, você pode aplicar a distributividade quando você tem o produto vetorial, né? É o produto vetorial de U com V mais W, então esse produto vetorial se estende para o V e se estende para o W, ficando essa expressão aqui. Eu vou dar um pouco da ideia dessa demonstração, do porquê que isso é verdade. No final das contas, o que você tem que mostrar é que um lado da igualdade vai ser igual ao lado da outra igualdade, tá certo? As coordenadas de um lado serão iguais às coordenadas do outro lado. E aí, para mostrar isso, você pode entender o seguinte, ó. Quem é o produto vetorial de U, tá certo? Faltou a setinha aqui. De U com V mais W. Então eu escrevo, ó, IJK, as coordenadas de U, que é x1, y1 e z1, né? E as coordenadas de V mais W. Quem são as coordenadas de V mais W? É o x de um mais o x do outro, né? X do V mais o x do W, y do V mais o y do W e z do V mais o z do W, tá certo? Isso aqui são as coordenadas desse segundo vetor, porque eu tenho aqui esse vetor vetorial com esse outro vetor aqui, que é o V mais W, e as coordenadas desse V mais W estão aqui embaixo, né? A soma de dois vetores, para somar dois vetores, basta somar coordenada com coordenada. Então, essa parte aqui se transforma nesse determinante. Essa outra parte se transforma na soma desses dois determinantes que aqui estão. Mesmo esqueminha, fazendo IJK, coordenada de U, depois coordenada de V, aqui mesmo esquema, ó, coordenada de U, coordenada de V. Qual é o caminho para a gente mostrar que uma coisa vai ser equivalente à outra? Primeira coisa, ó, você pode vir aqui e utilizar aquela regrinha do cofator, que é cancelar, escolher uma linha e pegando elementos dessa linha e montando outras matrizes, né, outros determinantes, para ficar mais fácil a situação. Então, por exemplo, eu vou só dar ideia para mostrar o caso do I. Eu vou mostrar que o I de um lado é igual ao I do outro lado, né, certo? Ou seja, a coordenada x de um lado é igual à coordenada x do outro lado. Para fazer isso, ó, eu escolho essa linha, tá certo? E vou cancelar, pegar o primeiro elemento dessa linha que é I, e aí cancela a primeira coluna e a linha. A linha desse elemento, a coluna desse elemento e a linha desse elemento. Aí eu fico com esses elementos aqui, tá certo? Que resultam nesse determinante. E aí eu faço esse determinante vezes o elemento que eu cancelei. Eu posso fazer esse procedimento para o J e esse procedimento para o K. Eu vou me atentar só ao I, então se eu fizer só a parte do I, eu teria esse determinante vezes o I. Aqui a gente faz o mesmo esquema. Se eu cancelar a coluna e a linha do I, para essa primeira eu vou ter y1, z1, y2, z2 vezes I. Para essa segunda eu vou ter y1, z1, y3, z3 vezes I. Então vai ser esse pedaço aqui, ó, esses quatro elementos vezes I, e esses quatro elementos vezes I, então a gente poderia juntar numa expressão só, tá certo? Então eu tenho essas duas matrizes, esses dois determinantes vezes o I. Observe que se a gente fizer aqui, ó, já o determinante 2 por 2, do jeito que a gente conhece, né, ó, você vai ter aqui, ó, y1, z2, y1, z3. Então, o y está multiplicando com z2, y está multiplicando com z3, que é o que já está acontecendo aqui, ó. Y1 está multiplicando com z2 mais z3, tá certo? E depois você vai ter o z1 vezes y2, z1 vezes y3, que é o que está acontecendo desse lado aqui. E aí, se você continuar esse procedimento para o J e para o K, você conclui a sua demonstração que esse lado da igualdade vai ser igual a esse outro lado da igualdade. Agora, vale acrescentar uma propriedade determinante. Você poderia matar essa charada se você conhece uma propriedade determinante que diz o seguinte, ó. Se eu tenho duas matrizes, tá certo? Eu vou imaginar aqui matrizes. Se eu tenho duas matrizes, onde só uma linha delas se diferenciam, nesse caso aqui, ó, é a última linha que se diferencia, perceba que as duas primeiras linhas são iguais. Então, a soma dos determinantes dessas duas matrizes, onde a única diferença é uma linha, é igual ao determinante de uma nova matriz,
onde essa linha diferente, eu somo os elementos dessa linha que é diferente nas duas matrizes, tá certo? Então perceba, ó, que até aqui, ó, todas são iguais, tá certo? E aí, a última linha que eu obtenho é a soma dos elementos que eram diferentes. Não sei se está claro o que eu estou querendo dizer, mas é mais ou menos assim. Eu tenho essa camarada, é diferente desse camarada, porque a última linha é igual. Então eu quero o determinante dos dois juntos, somar os dois juntos. O que significa somar os dois determinantes? É o mesmo que calcular o determinante de uma matriz, que vai ter como os elementos os que são iguais e a soma dos que são diferentes, tá certo? No caso aqui, correspondentes à mesma linha. Essa propriedade só é válida se eu correspondo à mesma linha. Então percebe que como a terceira linha dessa é diferente da terceira linha dessa, então somos elementos da terceira linha para obter uma nova matriz. E aí o determinante dessa soma é igual ao determinante dessa nova aqui. É possível demonstrar isso pelo caminho de determinante, pelo caminho das matrizes, mas é só para você ficar atento que existe esse outro caminho. Se a pessoa conhece essa outra saída, já também é uma luz no túnel para mostrar que essa igualdade ela é verdade, tá certo? Existe uma propriedade de determinantes que mostra que isso aqui é realmente igual a isso aqui, desde que as duas matrizes, ó, elas diferem apenas em uma linha ou em uma coluna, como é o caso aqui. No caso é só uma linha. Bem, essa é a propriedade 5. A propriedade 6 vai dizer o seguinte, ó, que se eu pegar o produto vetorial e multiplicar com uma constante, isso é o mesmo que o produto vetorial de αu com v e de u com αv. Então eu posso pegar essa constante, tá? Isso aqui são vetores, esqueci de colocar as setinhas. Eu posso pegar essa constante e distribuir ela, associar, na verdade, ela com os vetores no qual eu estou fazendo o produto vetorial. Então eu posso calcular o produto vetorial e depois multiplicar com a constante, ou eu posso pegar a constante e multiplicar com um dos vetores, seja o primeiro ou seja o segundo, tá certo? Como é que a gente pode mostrar que isso é verdade? Seguindo o mesmo procedimento, desenvolve um lado e vê que mostra que é igual ao desenvolvimento do outro lado, isso é um caminho. Outro caminho é uma propriedade determinante também, que diz que quando você multiplica uma linha ou uma coluna de uma matriz, o determinante da nova matriz é esse número vezes o da anterior. Tipo assim, ó, se eu tenho uma matriz A, tá certo? Uma matriz A, e eu multiplico essa matriz por uma constante alfa, o determinante dessa matriz, tá? O determinante dessa matriz aqui, porque isso aqui vai dar... Aliás, se eu multiplico, só para corrigir minha fala, se eu multiplico uma linha ou uma coluna, tá certo? Por uma constante, eu vou achar uma nova matriz. Qual é o determinante dessa nova matriz? É o determinante anterior vezes a constante que eu multipliquei. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer, tá? Isso aqui vai ser verdade, né? Se você entende essa frase, isso aqui vai ser verdade porque o determinante dessa matriz, se você esquece o alfa, tá certo? Quem é essa matriz aqui? Quem é esse determinante? É o determinante sem o alfa, tá certo? É esse camarada aqui, aonde em um momento eu escolhi a linha do meio aqui e multipliquei por alfa. Então, o determinante dessa nova matriz é igual ao determinante da matriz sem o alfa multiplicado por alfa. É uma propriedade de matriz que confere esse resultado, tá certo? Se você conhece essa propriedade, fica fácil de entender que isso aqui é verdade. Repito, se eu multiplicar uma constante, se eu pegar uma linha e multiplicar por uma constante, o determinante dessa nova matriz é a determinante da matriz anterior vezes essa constante. Então, ó, se eu pegar uma linha e multiplicar por uma constante, o determinante dessa nova matriz é igual ao determinante da matriz anterior vezes a constante. É isso que a propriedade está dizendo, que é a propriedade que envolve determinantes e matriz diz, e que você pode encaixar ela aqui nesse contexto. Se você não vai usar a propriedade de determinante, essas regrinhas de determinante, você desenvolve esse camarada aqui, vê que é igual a esse camarada aqui, seguindo um método parecido com o que a gente fez aqui, tá bom? Então aqui duas propriedades que serão úteis para a gente fazer algumas continhas que envolvem produto vetorial. Aguarda até o próximo vídeo. Valeu, galerinha!